Olá, meu nome é Isabela Lapa e hoje eu tô aqui na Alvorada para mais um programa do Fica a Dica no YouTube. Hoje eu tô com um convidado muito especial para falar de um assunto que a gente ama, que é comer bem. Seja bem-vindo, Ives. Muito obrigado, um prazer estar aqui, trocar um pouquinho de ideia, falar um pouquinho do nosso mundo de cozinha, numa cidade tão criativa, tão importante para o cenário nacional. Estou muito feliz de te receber. Queria que você começasse se apresentando. Acho que muita gente já te conhece, mas conte um pouco pra gente sobre você e sobre o seu trabalho. Show. Então vamos lá, do básico, meu nome é Ives Saliba, sou cozinheiro há mais ou menos uns 14 anos em BH. Minha história é um pouquinho diferente porque eu não sou formado em gastronomia, não venho desse universo de ensino, eu venho mais do trabalho, da repetição. Tive meu foco muito início em lanchonete. Minha carreira durante grande parte, 2/3, foi voltada para lanchonete de escola. Então eu fazia bolo, sanduíche, empada, mini pizza. E mudou muito na pandemia, quando as universidades todas fecharam. Eu acabei ficando ruim de Covid, tive um pequeno incidente. E aí eu falei assim, olha, eu preciso mudar um pouquinho o foco da minha carreira, um pouquinho do que eu entendo como qualidade de vida. Hoje eu tenho algumas casas aqui em Belo Horizonte que trazem um pouquinho do que eu gosto de cozinhar, o que eu gosto de viver. Uma dessas casas é o Perlui, que é uma casa exclusiva de menu degustação, que atualmente é onde eu consigo colocar toda a minha criatividade, todo o meu carinho para fora, para o cliente viver uma experiência diferente. Então, basicamente, um pouquinho da apresentação inicial é essa. Ô Ives, e é muito interessante isso que você falou, porque foi uma mudança radical, então, de não que as outras coisas não fossem boas, empada, pizza, eu amo tudo, mas assim, de empada e pizza para um restaurante com o porte do Perlui, onde você faz uma cozinha bem artística. O que foi que aconteceu? Como que começou o Perlui? Então, são dois universos totalmente diferentes. Durante muito tempo eu tinha até vergonha desse início, porque a gente nunca valorizou um pouco essa cozinha de base que a gente tem. Hoje, graças a pessoas brilhantes, a gente tem essa valorização de boteco, de estufa, de lanchonete. Mas tudo se deu na pandemia mesmo. Eu, infelizmente, fiquei entubado 11 dias de Covid. E quando eu saí do hospital, nesse processo de entender o que eu queria, eu falei assim, olha, eu não quero mais esse universo onde eu sou refém a todo momento do trabalho. Eu não quero ser refém mais da cozinha. Me desfiz de todas as lanchonetes que eu tinha em faculdade. Eu tinha 11 lojas em faculdade, eram mais de 70 pessoas trabalhando comigo. E eu falei assim, olha, eu não quero mais essa intensidade de trabalho. E acabei fechando todas as faculdades, não vendi nenhuma. Literalmente fechei todas as portas e falei assim, basta, de um dia para o outro. E aí acabei encontrando meu sócio, que é o Vitor, que foi um médico que cuidou de mim quando eu estava entubado. É um encontro inusitado, mas de alma mesmo, assim, uma coisa que é inexplicável. E aí eu falei com o Vitor que eu queria ter um restaurante onde a qualidade de vida realmente fosse uma coisa muito importante. E aí ele topou prontamente. Eu acabei escolhendo ir para a menu degustação por causa dessa qualidade, porque aí eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para fazer teste, eu tenho tempo para errar e testar. É diferente. Eu não tenho uma pressão muito grande em construir algo que o cliente gosta de comer. Vai muito de mim, então eu não tenho essa pressão. Eu tenho muito mais a criatividade, a leveza de testar, de errar, de acertar. Uma coisa que o Vitor topou, que a gente fez um acordo que dinheiro não seria prioridade em momento nenhum do restaurante, seria muito a qualidade do restaurante em si. Então a gente é um restaurante que a gente só funciona 5 dias na semana. Isso para o mercado aqui de Belo Horizonte é um pouquinho diferente. A gente não trabalha em 2 turnos, que também é uma coisa diferente. Então nenhum funcionário nosso faz hora extra, não existe dobra na cozinha. Para quem não entende um pouquinho de cozinha, dobra é uma das coisas mais normais dentro de uma cozinha profissional. Então a gente está falando de ficar 16 horas num ambiente quente, estressante. Então a gente topou em fazer esse lugar para que a gente realmente tivesse tempo de viver outras coisas. Fato que foi tão produtiva essa escolha que a gente hoje, depois de um ano e meio de criação do Perlui,
a gente tem a oportunidade de expandir para outros negócios, porque a gente não tem uma carga muito grande. Então a gente sempre vê muito empresário falando da dificuldade, do cansaço, dos desafios. Quando a gente tem essa escolha de querer fazer algo leve, a gente conseguiu ter tempo para pensar nas estratégias certas para a gente dar os próximos passos. Então, de construir outros lugares, de poder expandir um pouquinho a criatividade, de poder treinar em outros restaurantes, que é uma coisa que para mim é fundamental. Então, esse foi um pouquinho dessa transição, da intubação, desse pesar em quase ir embora, porque ser intubado era 50% de ficar e 50% de ir embora. Veio falou assim, olha, eu quero realmente ter vida, Sim. não quero ficar só refém de uma cozinha. E cá estamos. E pensando no cliente, essa história é muito incrível, porque, na verdade, o menu degustação, ele traz também pro cliente essa calma que você buscava para sua vida. Porque quando a gente vai num restaurante, outro dia até eu vi isso de um chefe, achei bem interessante, que ele falou assim, você se vê em uma situação tão difícil que inevitavelmente você vai sair frustrado. Porque às vezes, e eu me identifiquei muito com isso, você olha, tudo te atrai. Aí primeiro já entra aquele flow. O que eu vou pedir? O que eu quero? E assim, eu sou essa pessoa, sabe? Eu tenho um problema seríssimo com cardápio, porque eu gosto de tudo, eu gosto das vivências gastronômicas, então é sempre um dilema. E aí na hora que ele falou, eu falei, tá me descrevendo. Aí você fica. Aí você define, quero isso. Aí quando chega, você olha da sua companhia e fala, nossa, eu acho que eu não fiz a melhor escolha. Aí você começa. Aí vem o do lado, aí você faz a mesma coisa. Eu ri, porque eu falei, essa pessoa sou eu. Então acaba que aquele momento de prazer se torna, de alguma forma, um outro momento de decisão, de pensamento. E o que eu mais aprecio no menu degustação é não pensar. Eu só cheguei e vivi. Né? E como que tem sido isso? Porque isso não é uma prática. O cliente, em geral, não é tão habituado. Ainda mais para Minas, a gente tem uma dificuldade grande da galera querer se entregar mesmo, sabe? A gente fez tudo ao contrário para o cliente entender que realmente era nosso trabalho. Primeiro, a gente não funciona de porta aberta, então você simplesmente não pode chegar lá, bater na porta e falar assim, eu quero uma mesa. A gente só funciona com reserva. A gente não atende gosto pessoal, a gente só atende restrição alimentar. Então, eu não gosto de beterraba. Se tem beterraba no menu, você vai comer beterraba e provavelmente você vai amar. Mas por que a gente fez isso? Porque a gente entendeu que não é só um jantar. É literalmente entregar uma experiência. Belo Horizonte é a capital dos botecos, é a capital de restaurante. A cada esquina a gente tromba e encontra lugares incríveis. Só que a gente queria não só vender comida. A gente queria que a pessoa entrasse lá e vivesse numa bolha. Uma bolha que dura 2 horas até 3 horas. E que aquela mesa, aquela bolha fosse um único universo que ela tem que pertencer ali. Então a gente já tem todos os vinhos prontos, a gente já tem toda a comida pronta, a gente tem o talher, a gente já sabe o nome da pessoa, a gente já sabe se é uma data especial, se não é uma data especial, se vai ter algum pedido de namoro, se não vai ter, se é uma reunião de negócio, se a pessoa já foi na casa, a gente já tem a anotação de qual vinho que ela bebeu, pra gente já chegar na mesa e falar assim, olha, da última vez você bebeu esse vinho, você gostou tanto, você quer repetir ele, ou eu posso te recomendar outra coisa? Então, toda essa construção é literalmente para o cliente não ter que se preocupar com absolutamente nada. Ele só tem que escolher a melhor roupa que ele quiser, se sentir mais confortável, fazer a reserva e entrar na casa. E isso é muito legal que você falou no final, que é a melhor roupa que ele se sentir confortável, porque todas as vezes que eu vou lá eu vejo isso. Cada um tá de um jeito. Então não tem aquele melhor roupa assim, eu preciso pôr um brilho. Não, é a minha melhor, o meu melhor pro meu momento. Isso é muito incrível também. Que não tem aquele distanciamento por ser um lugar de porta fechada. Sim. Uma coisa que aí dá um mérito para as arquitetas que projetaram um restaurante, nem de longe você vai falar assim, nossa, é o restaurante mais lindo que eu já fui em toda a minha vida. A gente é um restaurante extremamente equilibrado e intimista, porque a gente não queria que a gente segregasse pelo medo da pessoa, nossa, eu não tenho roupa suficiente, nossa, será que é muito caro, eu não vou ter dinheiro para pagar, nossa, mas se eu chegar lá com um carro X ou se eu chegar de Uber, a gente queria um lugar que a pessoa
Posso ir de bermuda? Pode. Ontem tinha cliente de bermuda. Eu posso ir de camisa social? Pode. Posso ir de terno? Pode. Então, é literalmente um ambiente que você vai da maneira que você se sentir mais confortável. E teve uma aceitação muito boa. A gente hoje é o único restaurante de Minas Gerais exclusivo para menu degustação. Então, o que virou uma aposta no começo deu super certo e acabou virando realmente o nosso dia a dia. E a gente está muito, muito feliz. Agora, já vão fazer 2 anos, agora no comecinho de abril, de ter escrito alguns capítulos legais. E voa o tempo. Eu queria que você contasse um pouco, que eu gosto muito de ensinar o ouvinte, sabe? Fazer a pessoa entender o que tem por trás. Como que é feito o processo? Desde a hora que vou fazer um novo menu, até ele ficar pronto. Como que é conceber o processo de um menu degustação? Até porque tem aquela parte do storytelling, da narrativa, da construção do prato, mas também de entender que com esse número de etapas, nesse tamanho, o cliente termina satisfeito. Como que é isso tudo? Primeira informação básica para a criação do menu vou contar uma história ou não vou contar uma história? No começo do Perlui, os 2 aos 3 primeiros menus a gente contou uma história. Atualmente a gente não tem nenhuma história para contar. A gente só tem comida boa. Porque eu vou até justificar o porquê disso. Às vezes tem um prato que me lembra minha avó. Me lembra um restaurante que eu fui, uma viagem que eu fiz, um momento que eu vivi, um vídeo que eu vi de alguma coisa. Só que tem hora que não tem absolutamente nada. Só veio uma ideia na minha cabeça, eu vou testar, ficou super certo. Como é que eu justifico aquilo? Sabe? Então, eu não sou um tipo de cara que eu vou ficar inventando informação para justificar o tempero afetivo da minha avó, não sei o quê, papapá. Gente, não. Quando for verdade, com o maior prazer do mundo, eu vou trazer lastro para essa criação. Mas quando não tiver lastro, é só comida boa. É o que eu quero entregar. Então, essa é a primeira decisão. Ultimamente, eu estou mais solto para criar. Então, não carrego uma bandeira, eu preciso fazer 100% uma comida mineira, ou 100% uma comida brasileira, ou 100% carnívora, nada disso. Eu fico solto e vou fazendo conjunturas na minha cabeça que fazem sentido. Então, essa é a primeira opção, a primeira escolha. A segunda coisa que eu acho que ninguém nunca ouviu falar disso, que é fundamental, é o equilíbrio que um menu tem que ter. Por quê? Se a gente... Aí tem restaurantes que tem menu de 20 tempos, 12 tempos, 15. Nós já tivemos 8 e o nosso máximo são 10. Quando eu vou te servir um menu de... E atualmente são 9. Quando eu vou te servir um menu de 9 tempos, se eu começo muito rápido, de potência, de intensidade, você vai chegar no meio do menu cansada, porque eu cansei suas papilas gustativas. Você está muito sobrecarregada. Então a gente tem que começar com uma potência mais regrada. E eu brinco que o menu degustação é uma escada. E eu tenho que começar com o nível. O segundo tempo, ele tem que ser igual ou um nível acima de intensidade, de salinidade. O terceiro, o quarto. É possível ter um degrau abaixo? Sim. Por exemplo, o meu quinto tempo, ele tem um grau abaixo. Mas tem que ser só um degrau abaixo, não pode ser 2, não pode ser um abismo, não posso ter um pico que o cara amou o primeiro e o segundo não, e o terceiro sim. Então a gente faz esse equilíbrio para construir o menu, para quando chegar no final, você ter uma sensação que eu comi 9 tempos, estou extremamente satisfeito, não estou saindo pesado, não estou saindo empazinado, hoje, depois desse menu, não gostaria de comer mais nada, estou realmente satisfeito e pronto. Então, essa é a segunda coisa que a gente tem que levar em consideração. E é muito difícil, porque quando a gente começa com o snack sempre é uma bocada ou no máximo 2. A gente tem que ter uma potência naquilo. E quando a gente dá uma potência inicial no snack, quando vai para o segundo tempo, geralmente a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão cai muito. Porque o segundo tempo, pelo peso, é um prato que vai estar lá 80 gramas. Então eu tenho que fazer uma construção de sabor muito bem equilibrada e delicada para que consiga acompanhar essa escada. E, no geral,
um universo, e aí uma coisa que é fenomenal, que agora está tendo uma valorização muito legal, é que sempre as estrelas do menu são os vegetais. E na verdade nem falo do nosso menu no geral, eu falo da cozinha em si, que a gente está começando a dar muita ênfase. O protagonismo do vegetal, das frutas, vem ganhando um espaço muito grande, porque ele tem, todos os vegetais, ela tem uma capacidade de ganhar sabor, de ter potência, sem pesar uma pessoa, sabe? Então, quando eu mando, eu já fiz isso demais, quando eu mando uma acelga para o cliente, é folha, sabe? A pessoa vai comer aquilo ali e vai ficar apaixonada pelo sabor, mas é extremamente leve, não vai pesar em nada a pessoa. Quando eu mando um creme de castanha de caju, também eu tenho uma gordura envolvida na castanha, mas ele também é leve, ele é fluido para a pessoa. Então, essa é a brincadeira que a gente tenta fazer, e para isso, para corroborar isso, a gente pega os vegetais e fala assim, vai, brilha agora, esse é o seu momento. E tem dado muito certo. Isso então é usar o ingrediente do período, da estação. É literalmente isso, ver o que a gente tem de melhor da estação, o que a gente... Porque a verdade é que com a agricultura do modo que ela está, a gente consegue quase tudo sempre, sabe? A gente está numa capital de quase 3 milhões de pessoas, então a gente realmente tem muito acesso às coisas, mas quando está no período, um chuchu é muito mais gostoso. Muda tudo. Muda tudo. Então, a gente pega literalmente o que está mais na estação, o que tem mais facilidade, o que está mais maduro para a gente trabalhar e dar ênfase para ele. É por isso que a gente troca o nosso menu de 4 em 4 meses. A gente começou trocando de 2, a gente viu que estava numa correria muito grande, a gente não conseguia fazer a estruturação certa, passamos para 3 para conseguir acompanhar todas as estações do ano, e hoje a gente está em 4 meses na troca do menu. E isso é uma coisa que eu ia te perguntar, quanto tempo para conceber um menu, conceber a ideia, com história ou não, ela precisa ficar pronta para o mês tal? Qual que é esse período? Isso é muito engraçado, porque já teve criação de menu que demorou 2 horas. E já teve criação de menu que a gente demorou 2 meses. Então, eu acho que vai muito do sentimento, na verdade, da liberdade de criação, sabe? Se eu estou num período que eu tenho umas obrigações empresariais que demandam muito de mim, acaba que a criatividade não está tão aflorada. Quando a gente tem um momento mais leve, quando as coisas estão mais acertadinhas, consegue fluir mais rápido, sabe? Uma coisa que não é forçação de barra, quem estiver ouvindo a gente, por favor, acreditem. Eu vou para uma exposição de arte, aquilo vira inspiração, eu olho uma cadeira, eu tenho inspiração. Total. O nosso penúltimo menu, eu fui para o Oceanário de Lisboa, e tem uma exposição do Takashi Amano, que é um aquapaisagista. E quando eu vi, eu senti tanta paz vendo aquilo, que eu queria fazer um menu 100% sobre floresta tropical. Então, frutas que a gente usou, tubérculos que a gente usou, eram coisas que a gente conseguia encontrar numa floresta tropical. Então, tudo vira inspiração, sabe? Então, eu acho que quando a gente está mais leve, a gente consegue ter uma delicadeza de enxergar coisas melhores. Então, por isso que pode variar um pouquinho, sabe? Isso que você falou não é forçação nenhuma, inclusive é uma coisa que, em regra, os meus convidados de áreas diversas, contextos diversos aqui do Fica a Dica, falam. Porque, no fim, nós somos frutos das nossas referências. Então, se você acessa algo diferente, aquilo abre a sua visão e automaticamente vai gerar um resultado em quem você é. Então, arte, livro, música, gastronomia, por exemplo, eu não cozinho. Mas, às vezes, eu vou no seu restaurante e saio de lá com uma ideia para ensinar marketing para minha cliente. Experiência do cliente com um olhar diferente. Eu tenho umas alunas que falam que o melhor conteúdo que eu tenho de marketing, eu fiz depois de um balé. E foi porque eu associei os movimentos do balé com o porquê usar o marketing e como que o balé te ensina a investir na comunicação. Tipo, nada a ver. Não sei nem de repetir. E realmente isso foi, depois que elas elogiaram tanto, eu fui lá e salvei isso. Então a gente vê que quando a gente busca
novos acessos, novas coisas. E se você pega um chefe que está ali o dia inteiro na cozinha, ou seja, o dia inteiro no repete, repete, repete. Às vezes a pessoa tem muito potencial, mas ela não tem tempo de criar. Isso é assustador, mas é real. 100%. E o Perlui não funciona em 2 turnos por causa disso. Por causa disso. Quem tanto trabalha não tem tempo para primeiro se divertir e para criar, que é uma coisa que está muito pareado, muito linear, a diversão com a criação. E quais são suas principais inspirações? Porque assim, a gente tem inspirações externas, mas a gente tem ali quando você olha para a gastronomia e fala assim, nossa, eu me inspiro tanto em tal profissional, em tal jornada, em tal negócio. O que você tem assim de base de inspiração? Olha, uma coisa que eu não tive tantos lugares que me emocionaram de eu não esquecer nunca mais o que aconteceu naquele dia. Mas a Casa do Porco, há 8 anos atrás, quando eu fui, ele montou um restaurante no centro, numa região extremamente perigosa, numa região totalmente desvalorizada, serviu um menu degustação 100% voltada para carne de porco, que sempre foi muito subvalorizada, e o menu degustação dele era R$90. Eu fui nessa época, 110. Então, se não era 90, 110... Muito perto. Muito perto, então eu posso ter ido um mês antes. Então, e todo mundo tava fazendo um menu de degustação a 300, 400. Aí eu sou chefe referência, eu não sei o que, não sei o que. E aí vem o Jefferson Rueda e a Janaína Rueda e falou assim, cara, calma. Vamos falar de acessibilidade, vamos falar de valorização de ingrediente, vamos valorizar a cidade, vamos valorizar o espaço que a gente está ocupando. E eu conheço gente que nunca frequentou o centro de São Paulo e foi frequentar porque queria ir na Casa do Porco. Eu conheço gente que nunca quis pegar a fila de espera e foi pegar a fila de espera da Casa do Porco, que é interminável. Você, então... Todas as vezes. É interminável. Então, a Casa do Porco foi o primeiro impacto que eu tive, que eu falei assim, olha, não é sobre comida, é muito maior. E hoje, graças a trabalho, a desenvolvimento, a gente começou a valorizar mais do que só o alimento, para entender que a gente, na verdade, a gente trata sobre pessoas. Sim. Não só sobre alimentos. E então a Casa do Porco foi o primeiro lugar que me mostrou isso. Então foi fenomenal minha experiência lá. O Rodrigo Oliveira do Mocotó também tem um trabalho ímpar que... A gente combinou? Não, porque eu tô achando que você tá até parecendo um roteiro. Tá muito idêntico. Pode seguir, desculpa. É porque foi só uma coincidência em sequência. O Rodrigo Mocotó é de generosidade ímpar, ele é de um tempero ímpar, é de uma valorização de cultura ímpar. E mais uma vez falou assim, olha, não é só sobre cozinha, é sobre pessoas, é sobre lugar, é sobre história. Então, ele com o Mocotó, ele também me fez pensar muito. Trazendo para Belo Horizonte um lugar que me fez entender um pouco mais, e eu até falei já diversas vezes com ele, que me transformou sem nunca ter trabalhado com ele. Já pedi várias vezes estágio para ele. Vamos pedir mais uma vez. A Cozinha Tupis, dentro do Mercado Novo, o Henrique Gilberto, a ocupação que se deu, a valorização que se deu, a comida de balcão, a comida de mercado, da forma que ela é feita, da potência que ela é feita. Também é um lugar que fez um movimento falando assim, olha, não é sobre cozinha apenas, não é sobre comida apenas, é sobre a valorização do espaço, é sobre a valorização das pessoas. Então, são 3 de mais alguns lugares que conseguiram fazer isso comigo, de além de me transformar num cozinheiro melhor, de entender que eu poderia melhorar como pessoa se eu olhasse mais para isso, sabe? Então, são 3 experiências e o mais legal é que somente uma delas mexe com menu degustação. Então, não é só sobre menu degustação, não é sobre experiência chique, nem nada disso. É literalmente de entender que comida é só a pontinha do iceberg. Sim. É mais pessoas, é mais espaço, é mais cultura, é mais história, é mais respeito. É o que tem por trás. Isso foi muito falado, até a Eleonora Espinosa falou aqui na Bienal, que quando a gente senta à mesa, a gente sempre tem que pensar que antes daquele momento
existiram muitas coisas e que o valor, isso para um cliente que às vezes não tem tanto acesso a esses conhecimentos, a essa informação, o valor não está no prato. Tá em toda uma cadeia produtiva, em toda uma história. Então, dependendo se você trabalha com uma cozinha com muita identidade, em toda a preservação da história, da cultura de um país, de uma cidade, enfim. Não é o único pilar, mas um pilar que, dependendo do local, também é significativo. E você falou uma coisa interessante, porque eu sempre fui uma pessoa do centro. Então, isso para mim é algo comum, ir ao centro, ocupar o centro. Agora, em São Paulo, por exemplo, a questão da Casa Porco, o turista não vai ao centro. Então, não é uma questão só do morador. E hoje, todo mundo vai. E aí, eu dei risada, porque eu já sou, em relação ao centro, não é um problema. Mas em relação à fila, jamais. E aí, todas as vezes que eu vou à Casa Porco, eu já entendi. Eu já aceitei. Tanto que da última vez foi muito engraçado, que na hora que eu cheguei, a moça falou assim, 1 hora. Eu olhei pro Fernando e falei, nossa, hoje tá ótimo. E aí, isso foi o quê? Mês passado, sei lá. Retrasado. Aí, hoje tá ótimo. Aí a gente foi no Copan, tomou um café, viu a livraria que é lindíssima, aí eles ainda avisam, voltamos, né? E o Mocotó, para quem estiver em São Paulo por agora, gente, tá com uma exposição maravilhosa da casa. Você foi lá nessa exposição? Tá linda, eu vou te mostrar umas fotos depois. Uma exposição lindíssima que conta toda a história do Mocotó. Então, assim, é uma oportunidade muito legal para quem não conhece também nesse período, porque realmente é um lugar bem marcante. Do Rodrigo Oliveira, tem até um podcast que ele participou, falando da criação do dadinho de tapioca. E na criação do dadinho de tapioca, não falando do Rodrigo em si, mas a maioria dos chefes e cozinheiros querem se apropriar muito de criação, não querem revelar como foi feito ou quem fez. E o Rodrigo Oliveira criou um produto que hoje o mundo inteiro consome, que é o dadinho de tapioca. Em qualquer restaurante no Brasil que você for, você vai encontrar. E no podcast dele, ele falou assim, olha, quem fez o dadinho de tapioca foi uma cozinheira nossa, que ela fez desse jeito, aí errou. Eu falei assim, opa, pera lá, mas se a gente fizesse isso aqui, ela fez e deu super certo. Eu falei assim, caraca, que coisa maravilhosa. Então, é uma pessoa que valoriza quem tá com ele, sabe? Então, pra mim isso não tem preço. Hoje em dia, no mundo de egos... No mundo de egos, no mundo de desavenças, de apontadas, você pegar uma pessoa que pra mim é uma pessoa nua, sabe? Cara, eu tô aberto, é isso, vamos embora, vamos seguir, vamos caminhar, é ímpar, sabe? E quando a gente fala de restaurante, a palavra de restaurante, ela veio de restaurar. E é isso que comida faz, ela restaura as forças mentais e físicas. Então não é só sobre a comidinha que a gente coloca lá, sabe? É literalmente o que a gente consegue alcançar para fazer com que aquela pessoa esteja realmente com novas energias mentais, novas energias físicas, sabe? Então é um pouquinho do trabalho que a gente tem no Perlui. Quando eu falei para você que no Perlui a gente quer construir uma bolha em volta da pessoa, é literalmente isso, porque eu quero que aquela pessoa tenha uma experiência única na vida dela inteira, que nada interfira, que aquele momento seja tão dela, sabe? Que ela possa se conectar com a comida mesmo, e isso é um defeito meu. Quando eu vou comer, eu como muito rápido, sabe? Sem aproveitar. Chego cansado em casa, pego qualquer coisa sem nem perceber o que eu vou comer, sabe? E o trabalho no Perlui é literalmente, olha, esse momento é seu, se conecta com a comida. Então a gente não tem tantas intervenções, a gente não tem música alta, a gente não tem explicações demasiadas lá. Então é a pessoa literalmente olhar para aquele prato, entender, colocar na boca, deixar aquilo bagunçar na boca, pegar mais um pedaço, dialogar com a pessoa que está na sua frente, ou sozinha, ou em família, da maneira que for, que ela possa realmente se conectar para aquilo fazer um sentido, que eu não estou alimentando só o estômago dela, sabe? Eu estou alimentando literalmente toda a alma da pessoa, toda a consciência da pessoa, toda a pré-consciência da pessoa, sabe? O subconsciente da pessoa, porque, e pode parecer brincadeira, a gente fez um prato que é muito legal no Perlui, e a pessoa, quando come, já foram mais de 10 clientes falando assim, nossa, isso aqui me lembra um barbecue. E a gente podia ficar ofendido porque era um pato que a gente tem o maior trabalho de fazer, com um molho de amora fermentada. E aí
Eu falei assim, cara, maravilhoso. Eu consegui conectar a pessoa na memória dela com aquele prato para ela. No universo dela. No universo dela. Então, ali o meu papel está concluído, sabe? De entender que eu não alimentei só a barriga dela. Eu consegui alimentar literalmente mais histórias. Eu consegui nutrir a saudade que ela tinha daquele momento de comer um barbecue qualquer. Então, é um pouco disso, sabe? Lá no Perlui a gente tem uma filosofia ímpar, que a gente é uma casa muito pequena, a gente é uma casa que a gente atende geralmente 30, 34 pessoas por dia, e a gente tem uma frase do dia que é do lado da onde a gente anota os pedidos. A gente sempre coloca a frase do dia, e diversas vezes a frase é: nós temos hoje 30 oportunidades de fazer o melhor jantar da vida de 30 pessoas. Que esse é o desafio que eu tenho, sabe? Da pessoa sair de lá e falar, caraca, o que acabou de acontecer aqui? Sabe? E ela sempre vai ficar na memória que ela viveu uma experiência no Perlui, sabe? E aqui, deixa eu te falar, voltando lá atrás da nossa conversa, que você falou assim, eu fui em Portugal, aí eu me inspirei nisso e tudo. Você tá muito inspirado agora, recém-pai. É isso aí. Gente, recém-pai. Então, assim, não percam a oportunidade. Me conta desse menu pós-paternidade. É uma coisa... é uma energia louca. Eu até me peguei em dúvida. Será que eu conseguiria continuar sendo um ótimo cozinheiro quando eu gostaria de ser só pai naquele momento? Então, como o Perlui é muito equilíbrio, eu consegui ter essa magia de ser pai, um equilíbrio para conseguir ser um bom cozinheiro, em continuar sendo um bom cozinheiro. A magia que ele transmite, a energia que transmite, seu dia pode ser um caos, e quando você vê que aquela criança tudo tá tudo bem, quando ele te acorda 5 vezes de madrugada, e na hora que você tá assim, nossa, tô muito cansado, e na hora que ele abre um sorriso, tá tudo em paz. É isso que eu quero carregar pra cozinha, sabe? Cara, deu errado, beleza, vamos fazer de novo, vai dar certo. Tenta 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente vai acertar, a gente vai ajeitar. Então, a cozinha do Perlui está mais leve, porque esse sentimento nos deixa mais leve, sabe? Foi num momento tão ímpar da minha vida pessoal, porque eu tinha tempo, eu tinha tenho uma parceira maravilhosa que consegue me apoiar, que eu consigo apoiar ela. Então, tudo fluiu para que desse da melhor forma possível e que isso conseguisse transbordar para o meu dia a dia de cozinha, sabe? E o novo menu fica até quando? Esse novo menu fica até o finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro. E qual que é o ponto alto dele pra gente contar pro pessoal? Um spoiler. Um spoiler desse menu, vocês acharam que eu sou meio doido da cabeça, a gente tem um tartar de atum com melancia assada, acompanha um gelato de guacamole. Eu vi isso. E uma água de melão. Eu tenho certeza que tá perfeito. Leve, refrescante, e aí é uma coisa que a gente sempre analisa qual que é o clima da temporada, né? Então a gente está com um calor excessivo, então a gente traz coisas mais leves. Não é, a nossa casa é climatizada, mas não adianta nada você sentir calor o dia inteiro, chegar lá na casa, o ar-condicionado, eu vou te dar comida quente. Não, eu tenho que te tratar de uma forma, te hidratar mesmo, sabe? Fazer comidas mais leves, mais fluidas. Então esse prato pra mim, assim, é uma explosão de sabor na boca. Não, a descrição é perfeita. Não tenho dúvidas, gente. A foto que eu já vi também. Olha só, Ives, e agora, além do Perlui, você tá com outros projetos. Sim. Conta um pouco pro pessoal aqui também. Mas nasceu mais um filho há pouquinho tempo, que é o Odoiá, cozinha. Diferente um pouco do Perlui, não precisa de reserva, não precisa de nada. Você pode chegar lá a hora que você quiser, de chinelo, de bermuda, com cachorro. A gente até brinca quando a pessoa pergunta se a gente é pet friendly, lá a gente fala que mais pet do que de pessoas. Então é um lugar muito descontraído, com música mais alta, mas é um lugar que a gente quis brindar essa sensação de praia, de leveza. Então a gente tem uma cozinha que se baseia muito em comida colorida, em alguns peixes, em comida fresca, comida viva. Então a gente trabalha basicamente com orgânicos. As nossas folhas são todas da Big Green, que tem um belíssimo projeto de cultivo aqui em Belo Horizonte. Então a gente pega
toda essa sensação de esse bem-estar praiando e joga para centro-sul de Belo Horizonte, ali na Savassi. E tá muito legal. Muito bom. Então são duas propostas totalmente diferentes. Totalmente diferente. Aí você vai chegar lá e vai escutar um Gilberto Gil, você vai escutar um Chico. Então Muda a proposta, mantém o bom gosto. Tem que manter o bom gosto. Adorei. É fundamental. Adorei, tô muito feliz que você veio. Tem muito tempo prazer. que eu tô tentando, gente, mas teve tanto imprevisto. E que bom que foi agora nesse momento do novo menu. Queria que você... Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, que é difícil, antes de fechar com os meus convidados. Qual lugar que quem não é de Belo Horizonte, ou quem é, precisa ir na cidade? A gente não pode falar o Perlu, que a gente já falou. De olho fechado, Cozinha Tupis, dentro do Mercado Novo. O Mercado Novo em si é um absurdo de cozinha, de cultura, de dia a dia mesmo. Florestal, da Bruna Martins, também de ocupação de uma praça, um trabalho lindíssimo com vegetais. É um absurdo a cozinha dela. Absurdo. Então, esses dois. E pegaria o Graces, que é um restaurante recém-inaugurado agora em BH também, que também está dando um ênfase em vegetais, sabe? Em respeitar o vegetal, em botar ele como protagonismo. É muito difícil. Ele tem um prato, rapidamente, ele tem um prato que é um brócolis. Ai. Chega na sua mesa um prato branquinho lá com 5 pedaços de brócolis. E na hora que você bota na boca é maravilhoso, sabe? Então eu gosto muito disso. Também gosto muito de disso. surpresa, de valorização. Então o Graces também é uma belíssima visita para se fazer. Muito legal esse do brócolis, já me interessou. Esses dias eu tava no Chile, eu fui para aquele Hotel Vic Chile. Sim. E aí a gente tava lá, jantar, menu degustação e tudo. E o esquema também não escolhe, tudo uma surpresa. E realmente, cada vez mais a gente vê o vegetal em destaque em todos os lugares. Mas aconteceu isso aí que você falou do brócolis. Comigo, só que era um tomate. Chegou, o cara pôs tomate. Aí eu olhei, não, nenhum problema, porque eu amo tomate. Mas na hora que eu experimentei, eu falei assim, não tem condição, sabe o que você parar? Não queria mais o vinho, eu só queria entender aquele tomate. 12 horas. Um tomate gigante. A começar que eu nunca tinha visto um tomate tão grande. Ele. Eu nunca tinha visto, você acredita? Eu falei assim, gente, foi com um caldo e um pouco de pistache. Eu falei assim, eu nunca vi algo assim. E aí eu comi peixes, comi várias coisas. Não importa. Então, assim, se a pessoa consegue fazer isso com um tomate, então aqui ele consegue fazer isso com um brócolis, você vai fazer isso com qualquer coisa. Ele é muito bom. O mais difícil é surpreender com aquilo que a gente come todo dia. Que a gente come todo dia. Mas é porque aí a gente entende que o que a gente come todo dia não está na sua melhor potência. Porque a gente não tem técnica, porque a gente está com pressa. E aí é onde vem o valor do conhecimento. Na Tupis ele lançou um menu de degustação. São 6 ou 7 tempos. Vi hoje. E o melhor prato dele para mim foi o tomate. Pois é. É muito impressionante. Lá no Angatu também, do Rodolfo, para mim foi um repolho. Nunca me esqueci. E aí a gente percebe que como que não é só o ingrediente, mas também a técnica. Sim. E aí a gente vê o valor de ir em um restaurante. Que é algo que muitas vezes as pessoas não entendem. Ela fala assim, mas era só um brócolis. Mas o melhor brócolis da vida. Exato. É isso, gente. Valorizem, porque dá muito trabalho. A gente, no nosso terceiro menu, na verdade no nosso segundo menu, a gente lançou um prato com carne, não sei o quê, e botou um pedaço de beterraba. E todo mundo comia o prato e só falava da beterraba. Eu lembro disso. A beterraba é inesquecível. No terceiro menu a gente falou assim, olha, quer saber uma coisa? A beterraba que todo mundo falava vai virar um prato principal só dela. E a gente mandava só um pedaço da beterraba nu e cru pra pessoa, e a pessoa comia e não acreditava que aquilo era só uma beterraba. Então, esse é o desafio de criar camadas de sabor num simples ingrediente, sabe? E aí eu vou te contar uma coisa que eu não estava lembrando. Que isso fez eu voltar a comer beterraba. Sabia? Quando eu era criança, eu adorava beterraba. Depois eu pergunto, Fernando, que não é papo de quem tá ao vivo. Eu adorava beterraba, depois eu tomei... não comia mais. Aí, no dia que eu fui nesse primeiro menu que você falou, aí veio a beterraba e eu comi. Eu falei, nossa, essa beterraba tá maravilhosa e tudo. Eu voltei a comer beterraba. Agora eu chego nos lugares, eu como beterraba. Olha pra você ver como que é o poder de você, às vezes, ressignificar um sabor. Né? Então, não é só comida. Não é só comida. Realmente, eu não ia lembrar a história da beterraba, ó. Lembrei agora. Porque realmente agora eu tô comendo normalmente. São esses casos, esses acontecimentos que
fazem tudo valer a pena, sabe? Qualquer estudo, qualquer renúncia, qualquer dedicação, não há absolutamente nenhum prêmio que equipara a histórias como essas, sabe? Da pessoa falar assim, olha, foi um momento mágico, eu não comia isso, agora eu não sabia por que eu fiquei tantos anos sem comer. Já teve gente, e por incrível que pareça, já teve gente no Perlui que nunca tinha comido fígado de galinha. Eu dei pra pessoa comer porque tinha no nosso menu, e a pessoa comia e falou assim, cara, como que eu nunca comi? Sabe? Então, são esses acontecimentos que fazem tudo valer a pena. Muito bom, adorei, obrigada. Um prazer. E volte sempre. Por favor, gente, só convidar. sigam ele, conta seu Instagram. Saliba.ives, Perlui, BH, Odoiá, Cozinha, e cá estamos. Ele tá com mais Instagram que eu, gente. Muito bom, obrigada por ter vindo, volte sempre. Foi um prazer conversar com você sobre esse assunto tão bom. Combinadíssimo, gente. Obrigado pela paciência aí. Cá estamos. Obrigada, gente. Até a próxima.